antes de começar aqui a aula, vamos só relembrar alguma coisa que a gente viu na aula passada, tá? Por que o boxplot é um gráfico que tem essa importância toda dentro da estatística, tá? E por que um estatístico, em geral, gosta de um boxplot, tá? Porque a gente consegue ver muita coisa nele, tá? E, basicamente, eu só queria que vocês lembrassem aqui que quando você faz um boxplot, você, na verdade, está pegando um comportamento. Eu vou pegar aqui, eu vou fazer uma distribuição aqui. Imagine uma distribuição que seja assim, certo? Então, aqui você tem a densidade e você tem aqui uma variável x contínua que você está analisando, tá? Ou, assim, não precisa ser contínua, mas ela tem que ser, com certeza, quantitativa, tá? Se você tiver um histograma que tem esse comportamento aqui, é como se você estivesse olhando um eixo aqui embaixo. Vou colocar ele aqui em vermelho. É como se tivesse um eixo aqui embaixo, certo? Igualzinho de cima. E nesse eixo, você enxergaria o seu boxplot. Então, por exemplo, onde estão as 50% das observações mais centrais? A gente sabe que as observações mais centrais estão nessa região aqui, ó, certo? E um boxplot, ele vai ter uma caixa, né, que vai ter alguma coisa mais ou menos assim, para representar o primeiro quartil, o terceiro quartil e a mediana. Então, é como se você tivesse uma caixinha assim, certo? Por outro lado, ele também dá uma noção para a gente de até onde que a nossa distribuição vai. Ou seja, se você imaginar uma caixa dessa aqui para a direita, certo? Mais meia, tá? Ou seja, 1,5 essa caixa para a direita é um limite superior de tolerância para você encontrar observações, certo? A gente, teoricamente, deveria ter esse limite aqui de 1,5. Só que vocês estão vendo que os dados estão acabando antes? Até aqui tem observações, depois não tem mais. Então, o que vai acontecer é que ele vai ter uma perninha assim e vai parar aqui, porque é justamente onde está a maior observação. A mesma coisa aqui para baixo. E isso aqui, ó, esse desenho que está aqui embaixo, agora eu vou apagar o eixo aqui, tá? Porque não precisa. É mais ou menos a imagem que um estatístico tem disso aqui, via boxplot. Está um pouquinho torto, mas é essa a ideia, tá? Então, qual vai ser a graça de analisar o boxplot, né? Quando que ele vai trazer muita informação para a gente? Em situações como essa daqui, ó. Vou colocar aqui do lado. Eu vou fazer alguns exemplos aqui, tá? Se a distribuição tiver esse comportamento aqui, imagine uma distribuição que tem uma cauda muito pesada. Imagine algo assim, tá? Ela tem aqui uma quantidade considerável de observações, mas ela tem uma cauda longa para a direita e para a esquerda. Pode ser que o seu boxplot fique assim, ó. Ele vai ficar com a mediana aqui, vai ficar aqui com um quartil, aqui com um quartil. Esse último aqui não ficou muito bom, esse também não, então mais ou menos aqui assim. Vamos só dar uma arrumadinha aqui. Peraí, que ficou horrível isso aqui. Tá, agora sim. Imagine isso aqui, tá? Essa aqui é a minha caixinha. E vamos imaginar que ele tenha para a direita e para a esquerda algo mais ou menos assim, ó. Você calcula o limite, mas ainda assim, vamos imaginar que você tenha alguns pontinhos para cá ainda, algumas observações, tá? O que vai acontecer? Elas vão aparecer na forma de tracinhos, bolinhas, algo desse tipo aqui vai acabar acontecendo. Se você tiver algo assim, a gente já sabe que é uma distribuição que é aparentemente simétrica, mas que tem valores extremos, positivos e negativos,
certo? Esse tipo de histograma vai ter essa cara aqui, ó. E, por outro lado, né, se você tiver uma distribuição que tenha essa cara aqui, né? Algo assim, certo? Como é que isso aqui vai se refletir num box plot? Tá? Basicamente, você vai ter a mediana, então vamos colocar aqui assim, a mediana. Você vai ter um dos quartis aqui, então vou colocar... mediana ficou um pouquinho para a direita, né? Mas vamos imaginar que você tenha algo mais ou menos assim, mais ou menos assim, tá? Você vai ter uma caixinha assim. Para a esquerda, ela vem com a perninha aqui até onde tem observações, e para a direita, você tem até o limite superior e ainda os seus outliers. Então, só com isso daqui, eu já sei que ela tem assimetria positiva. Vocês estão vendo que esse pedacinho aqui ó, tem 25% das observações. Esse daqui tem 25%, mas ele está muito mais disperso. Esse pedacinho aqui ó, está mais disperso, né, porque ele tem valores que vão daqui até aqui, certo? Enquanto que esses 25% aqui estão mais concentrados, e esses 25% aqui também estão razoavelmente concentrados. E essa parte aqui, que tem 25% das observações, está bem dispersa. E, além disso, você tem também mais valores extremos para o lado de cá, certo? Então, só de olhar para um box plot com essa cara aqui, ó, na minha mente, eu já enxergo esse tipo de distribuição aqui, tá? E, por fim, só para vocês lembrarem como que isso aparece, em geral, o box plot aparece para a gente na vertical. O que significa isso? Né? Você vai ter um eixo assim, esse eixo aqui não tem interpretação, e seu box plot vai aparecer aqui com essa cara aqui. Se você tiver algo assim, na sua mente, você tem que imaginar aqui uma distribuição fazendo algo mais ou menos assim, né? Certo? Você imagina uma distribuição que tem uma cauda mais pesada para cá, né? E aqui está a mediana, aqui está um quartil, outro quartil. Pode ser que esteja errado as proporções aqui, mas é basicamente isso que você está vendo. É como se você tivesse levantado, né, o seu histograma. Ok? Essa é a ideia. Tá claro, pessoal, a ideia aqui do box plot? E olhar a simetria com ele. Então, vamos lá para ele, para a gente olhar exemplos. Tá? A gente fez esse exemplo aqui na aula passada, e a gente agora vai fazer... Esse aqui é fazendo no R, mas eu nem vou comentar muito, vou para cá. Esse exemplo aqui é muito bom, tá? É um exemplo que mostra a grande vantagem do uso do box plot, tá? Isso aqui são temperaturas, tá? Temperatura máxima diária, está em Fahrenheit, não está em graus Celsius, tá? Mas é no aeroporto LaGuardia, que fica lá em Nova York, nos Estados Unidos, nos meses de maio a setembro. Então, isso aqui, imagina que é um conjunto de dados que está mostrando para você, desde o dia 1º de maio, certo? Até o dia 30 de setembro, você tem aqui todas as medições, que são as temperaturas máximas diárias no aeroporto de LaGuardia, nos meses de maio a setembro, lá em Nova York. Ok? E aí você olhou esses dados aqui. Aliás, uma pergunta para a gente relembrar, né? A variável temperatura aqui em Fahrenheit, ela é que tipo de variável? Pode escrever no chat se estiver ruim o microfone, se não quiser falar. Temperatura máxima diária em graus Fahrenheit. É que tipo de variável? Quantitativa discreta. Vamos pensar aqui. Existe... Vamos lá, calma, vamos com calma. Primeiro, para falar se é intervalar, razão, isso aí é o nível de mensuração. Vamos falar só do tipo.
ela é discreta. Antes disso, ela é quantitativa ou é qualitativa? Quantitativa ou qualitativa? Quantitativa. Ok, muito bem. Agora, dado que ela é quantitativa, ela é discreta ou contínua? Alguém escreveu aí discreta, alguém escreveu contínua. Vamos pensar. Existe 23 graus e meio? Aliás, está até em Fahrenheit ali, mas ainda assim, pode colocar com alguma casa decimal ou não pode? Você pode fazer isso? Os valores possíveis. O que vocês acham? Pode, né? Não tem um limite para isso. Teoricamente, pode ser qualquer número ali, tá? Então, existe um intervalo de valores ali dentro, onde pode ser qualquer valor. Então, ela é quantitativa contínua. Agora, o nível de mensuração. Aí algumas pessoas já escreveram, né? Ela é intervalar. Por que ela é intervalar? Porque não tem o zero inerente. Ninguém fala que está 30% mais quente hoje do que ontem, ou que hoje está o dobro de quente do que ontem. Ninguém fala isso. A temperatura hoje está o dobro da de ontem. Não existe. Isso tudo porque não tem o zero inerente. Então, é uma variável com nível de mensuração intervalar, certo? Mas voltando para cá, vamos imaginar que você queira fazer um histograma ou um box plot. Você quer fazer uma visualização desses dados aqui, até para você tentar detectar o padrão desses números que estão na sua frente, certo? E aí você faz isso. Olhem para cá. Histograma das temperaturas. O que vocês acham olhando assim, né? Parece simétrico? O que vocês acham? Ou tem alguma simetria, vocês, para a esquerda, para a direita? Qual é a sensação que vocês têm? Para mim parece que tem uma simetria para a esquerda. Parece um pouco, né? Essa cauda aqui parece um pouco mais longa do que essa cauda aqui, né? Isso realmente faz sentido, olhando para essa distribuição. Mas, aparentemente, será que a gente vai ter valores extremos aqui? Será que a gente vai ter outliers? Vamos dar uma olhada no box plot. Olha só o box plot. Olha que interessante. Exatamente essa sensação que deu de que tinha uma cauda mais longa à esquerda, tá? Olha o que aconteceu com o box plot. Qual foi a cauda mais longa? A cauda mais longa foi justamente a cauda menor, ou seja, a que está à esquerda. E a cauda mais curta à direita. Certo? Todo mundo entendeu? Então, essa visualização aqui, vocês têm que, na mente de vocês, enxergar quando vocês olham para isso daqui. Vejam que a distância da mediana para o primeiro quartil é maior do que a distância da mediana para o segundo quartil. É justamente o que está aqui, ó. Como você tem uma cauda mais pesada para a esquerda, quer dizer que a área está maior aqui na esquerda. Então, a distância da mediana para o primeiro quartil vai acabar sendo maior aqui na esquerda. Enquanto que na direita, a distribuição ela decai para zero muito rápido aqui as frequências. Então, a cauda fica menor. Outra coisa, tem outliers da maneira que está aqui? Parece ter alguma observação discrepante? Parece? Não. Por que não? Não tem nada marcado aqui, ó. Não tem nenhuma bolinha, nenhuma cruzinha, nada indicando que tem observações acima desses limites. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, ó. Na hora que você calculou o limite inferior, tá? E o limite superior, então vamos pegar aqui um exemplo aqui, por exemplo, esse aqui do Rio, né? Que tem Rio, São Paulo e tudo mais. Por que essa cauda menor aqui, ó, parou em São Gonçalo e não desceu? Não foi uma vez e meia caixa? Justamente porque essa linha vertical aqui, ela vai descer do primeiro quartil e o máximo que ela pode alcançar é uma vez e meia caixa. Mas se ela alcançar a menor observação antes disso, ela para na menor observação. Como São Gonçalo era menor, parou em São Gonçalo.
Em compensação, aqui para cima é o contrário. O que aconteceu? Essa linha vertical aqui, ela se estendeu por 1,5 a caixa e parou aqui, porque foi o limite superior. Ela deu exatamente esse limite superior igual a 1,5 a caixa, porque eu não tinha a minha observação, que era a maior de todas, ela está depois desse limite, certo? Então, quando isso acontece, a caixa ela vai acabar ficando com essa linha aqui, o nosso box plot, indo até o limite superior. Então, essa linha vertical aqui tem o tamanho de 1,5 essa caixa amarela que está aqui embaixo. Mas para baixo, não. Então, o que significa isso? Quando a gente olha para esse box plot aqui, significa que essa linha vertical aqui de cima está indo aqui até 90 e alguma coisa, não sei, é a maior observação, tá? E aqui embaixo, essa é a menor observação. Ok? Então, dá uma noção de amplitude. Tá legal? Daqui até aqui, ó, se você fizer a maior menos a menor, dá amplitude. Qual é a grande questão aqui? Quando você analisa um box plot ou quando você analisa um histograma desse tipo, você tem que tomar muito cuidado, tá? Porque, às vezes, você pode não estar enxergando algum padrão que tem nos seus dados que está escondido ali dentro, tá? O que eu estou querendo dizer? Deem uma olhada para esses dados aqui, tá? Vocês acham que a temperatura tem algum padrão aqui ao longo dos meses? Ou vocês acham que ao longo dos meses ela foi mais ou menos a mesma lá em Nova York? O que vocês acham? Parece ter algum mês mais quente? Eu não sei se algum de vocês já viu mais ou menos como é que é o clima de Nova York. Será que a variação de temperatura de maio a setembro é algo significativo? Será que dá para juntar essas observações aqui e esquecer completamente que elas são de meses distintos? Olhando para o que está aqui, vocês detectam algum padrão aqui? Muda de acordo com as estações dos anos. Oi? Repete, por favor. Vai por causa das estações. Isso, por causa das estações, né? O que está acontecendo aqui? Vocês estão vendo que julho e agosto as temperaturas estão bem mais altas do que nos outros meses? E aí eu vou mostrar para vocês o que acontece quando você analisa uma base de dados, tá? Mas você não pensa nas variáveis que estão por trás e que podem influenciar. A grande verdade aqui é que você tem 1, 2, 3, 4, como se você tivesse 5 conjuntos de dados misturados aqui dentro. E quando você colocou eles todos misturados, deu esse padrão aqui, que apesar de levemente assimétrico, parece bem comportado, não tem outliers, tem uma simetria assim, não muito forte, mas tem uma simetria negativa, mas aparentemente tudo bem. Olha o que acontece se você faz um box plot para cada mês e coloca um do lado do outro. Você vai ter isso aqui. Então, isso aqui é o box plot do mês de maio. São as 31 observações aqui, né, do mês de maio. Depois do mês de junho, julho, agosto e setembro. Elas estão no mesmo eixo. Uma coisa legal do box plot é justamente isso. A gente consegue colocar várias dessas caixinhas quando a variável é a mesma. A variável aqui é temperatura, né? Eu consigo colocar ela dividida aqui embaixo por uma outra variável, que pode ser uma variável categórica, que nesse caso é os meses do ano. Os meses do ano representam uma variável categórica, certo? Ela é qualitativa. Então, o que acontece aqui? Olha, dá para ver claramente o padrão dos dados. Se você olhar só para as medianas, vocês estão vendo que o box plot está mostrando para vocês que o mês que foi mais quente, né, foi o mês de julho, em termos aqui de mediana. Se você fosse pegar uma medida de tendência central, mediana, o mês que teve a temperatura mediana mais alta foi julho, certo? Agosto teve a mediana mais alta que a de junho, tá?
E depois, aqui, maio e setembro, as medianas mais baixas, mas a de maio bem mais baixa do que a de setembro, certo? Isso só em termos de mediana. Vamos olhar outra coisa. Qual é o mês que pareceu ter menos variabilidade? Qual é o mês com menos variabilidade de temperatura? Julho. Julho, certo? Por que eu sei isso? Olhem o tamanho da caixa. Essa caixa aqui representa 50% das observações. Essa caixa aqui representa 50% das observações. Então, por exemplo, em agosto, as 50% centrais estão variando aqui de abaixo de 80, né, até, sei lá, quase 90. Quando você olha isso aqui no mês de julho, essas 50% centrais estão indo de 80 e poucos até 86, alguma coisa assim. Ou seja, está muito mais concentrado isso aqui, certo? Se você pensar, então, nas 75% menores observações, né, que é todo esse tamanho aqui, olha o tamanho desse pedaço aqui, indo do terceiro quartil até essa observação aqui. Você tem aproximadamente aqui 75% das observações num intervalo pequenininho de temperaturas. Olhem isso, por exemplo, no mês de setembro, vendo daqui até aqui, certo? Outra coisa, vamos falar de valores extremos. Quais são aí os meses que apresentaram alguns outliers de temperatura? A gente está vendo aqui junho, né? Junho teve um outlier, uma temperatura aqui muito discrepante das demais, que foi muito baixa, e a gente teve em julho dois dias que a temperatura máxima foi muito baixa, certo? Então, o que acontece é que a gente consegue enxergar valores extremos, consegue ter uma noção geral do padrão, e agora a última coisa, tem assimetria? Lembra que a gente tinha dito aqui, ó, simplesmente assim, esses dados têm uma leve assimetria negativa, né? Uma assimetria à esquerda. Quando você olha para cá, você já começa a pensar diferente. Em maio, ou menos, né? Ao mesmo tempo, é uma assimetria, tá? Essa distribuição não é muito comportada, porque se você olhar, a cauda maior está para a direita, mas você tem aqui uma concentração dessas 25% aqui, ó, tá? Elas muito mais concentradas do que essas 25% aqui. Então, as 50 observações centrais parecem estar, vamos dizer assim, com uma certa assimetria à esquerda, enquanto que as outras parecem estar com uma simetria à direita. Então, isso aqui, em média, talvez desse a simetria positiva. Teria que olhar o coeficiente. Aqui, ó, a mesma coisa, a simetria positiva, bem de leve, mas está dando uma simetria positiva. Aqui, a simetria positiva. Aqui, a simetria positiva. E aqui, a simetria positiva. Tá? Ou seja, apesar da gente estar vendo aqui um padrão que parecia ser a simetria negativa, a maioria dos meses parece ter a simetria positiva. Isso pode acontecer, tá? Você conclui uma coisa quando você está com os dados agregados, e quando você separa eles por uma variável que explica melhor, você chega na conclusão contrária, certo? E foi o que aconteceu aqui, tá? Isso se chama paradoxo de Simpson, tá? Ou falácia ecológica, é um outro nome que a gente também usa, que é dados agregados te dão uma interpretação, e quando você desagrupa eles, quando você descobre uma variável que separa eles, você percebe que a conclusão era oposta à que você tinha antes. Eu ainda vou falar disso de novo nessa disciplina mais para frente, o paradoxo de Simpson, tá? Mas isso aqui é um exemplo. Todo mundo entendeu o padrão aqui? Professor, Oi. só uma pergunta. Esses outliers, Sim. no mês de julho, tem 2 outliers. Isso quer dizer que tem 2 observações que estão fora, ou que
o que quer dizer que são dois conjuntos de observações que estão fora. Não, são 2 dias. Cada bolinha é um dia. Em Tá. julho, você tem 31 medições. Tá? Vamos olhar quem são esses caras? Aqui em julho, né? Em julho, as temperaturas máximas, ó, 84, 85, vamos dar uma olhada aqui. Ó, são essas duas aqui, ó, 73 e 74, certo? Os 73 e os 74 foram dias em que a temperatura foi muito mais baixa do que a dos outros dias do mês. Então, elas acabaram ficando aqui, ó, 73 e 74, tá? Quando você vê um outlier, você pode ter duas medidas que você pode tomar. Se você analisar os dados e perceber que essas medições têm algum problema, tá? Por exemplo, você pensa assim, não, isso aqui deve ser erro de digitação, isso aqui deve ser 83 ou 84, não é possível. Tem algum... Eu não acredito que isso aqui aconteceu. Eles são suspeitos a terem algum problema. Em algumas situações, a gente elimina essas observações. Se você achar que elas têm algum problema ou tem alguma coisa esquisita com elas, tá? A gente, às vezes, tira essas observações. Por outro lado, se você olhar para elas e falar, não, isso acontece. A gente sabe que a distribuição é assim, mas tem valores extremos que acontecem. Então, você deixa, tá? Mas é bom você olhar o boxplot, porque ele dá essa noção para a gente que o histograma nem sempre dá. Ele é uma forma de classificar, né? Você classificar candidatos aqui a serem esses outliers, né? Na verdade, a gente já chama eles de outliers. Eles são os pontos fora da curva, né? A gente fala muito isso. Um ponto fora da curva. O que é um ponto fora da curva? Um ponto que está fora da curva, né? Dessa curva aqui que a gente colocaria por cima da densidade, tá? Por cima do histograma, certo? Todo mundo entendeu isso? Então, Sim, qual é a lição mas que fica? Oi, diga. desculpa interromper. Não, Se tivessem 2 dias que fizessem 73 graus, ficariam duas bolinhas no mesmo lugar? Ou ficaria uma bolinha para 2 dias? Então, o que acontece? Em geral, tá, os softwares acabam colocando uma bolinha e quando você plota outra em cima, ela acaba ficando um pouquinho mais grossa, certo? Dando a entender que, pelo contorno, que tem mais de uma ali dentro. Mas se você tiver 50 valores iguais, vai ter uma bolinha ali que você não sabe que tem 50 valores. Tá? Alguns softwares, às vezes, colocam uma bolinha com uma leve variação para a esquerda e para a direita, para você perceber. Ele faz coisas do tipo assim, ó. Coloca uma bolinha assim e coloca outra bolinha assim, que aí você sabe que tem duas, certo? Geralmente fazem assim. Mas o que eu costumo ver é você ter, né, uma bolinha assim, e aí na outra você tem uma bolinha que parece estar um pouquinho mais grossa. Então você sabe que tem mais de um ali. Mas agora, se tem 2, 5, 10, 20, você não sabe. Ok? Em geral, você não sabe. Tudo bem? Entendi, obrigado. E é muito importante vocês treinarem o olho de vocês, tá? Treinar o olho de vocês para olhar para isso daqui e na mente de vocês, vocês imaginarem um boxplot, imaginarem um histograma, tá? E sempre pensar, o que dá para comparar com o boxplot? Eu posso comparar uma medida de tendência central, que é a mediana, eu posso comparar os quartis, eu posso comparar, né? Olha só que interessante aqui, ó. Bom, o que representa esse limite superior dessa caixinha aqui? Isso aqui é o terceiro quartil das temperaturas máximas diárias do mês de maio. Significa que 75% das observações estão abaixo desse valor aqui, ó, que deve ser 69. Ok? 75%. Deem uma olhada. Olhem o mês de setembro. O primeiro quartil, tá, é maior do que isso. Olhem a diferença. Então, a gente está vendo que as 75% menores de maio, elas ainda estão abaixo do primeiro quartil da de setembro, certo?
Então, assim, setembro foi consideravelmente mais quente do que maio. Porque se eu tenho 25% aqui, né, 75% das observações das temperaturas de maio foram mais altas, tá, do que as 75% menores de maio, né? A de setembro foi maior que a de maio. Dá para fazer comparações assim. Dá para fazer comparações de variabilidade, olhando o tamanho das caixas e o tamanho do limite inferior até o limite superior, essa amplitude. Você consegue ter essa noção. E consegue ter noção de assimetria. Tá? Então, é praticamente certo que eu vou cobrar de vocês, em algum momento, uma avaliação, tá, sobre assimetria, sobre medida de tendência central, qual é a mais alta, qual é a distribuição que parece ter temperaturas mais altas, mais baixas, o que você conclui olhando? Eu vou pedir isso em algum momento para vocês. E outliers, ainda tem isso, analisa valores extremos. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu só ver se alguém escreveu alguma coisa. As queimadas de 2007 na Amazônia são um ótimo exemplo de outlier. Os dados dela foram usados intencionalmente para tentar minimizar as queimadas do ano passado. Pois é, eu não estou com os dados aqui, mas você pode ter isso também. Às vezes você analisa um conjunto de dados e você tem valores extremos lá dentro, eles vão afetar a média, eles vão afetar o desvio padrão, vão afetar a variância. Se você colocar eles nos conjuntos de dados, acaba mascarando, né, outras observações grandes, porque os outliers, às vezes, são muito fora da curva. Né? Você tem que pensar se vale a pena ou não analisar. Mas, agora, também não dá para dizer que só porque foi um valor muito alto, que ele tem que ser retirado da base. Isso não quer dizer. Porque se é algo que aconteceu e que poderia ter acontecido, não foi nada fora do padrão, assim, do tipo, ah, não, isso não é queimada, isso aí foi uma coisa que aconteceu intencionalmente num ano, tacaram fogo lá, e eu não posso comparar isso com queimadas naturais que acontecem pelo calor, enfim, por outros motivos. Se você tiver alguma análise desse tipo, tudo bem, você tirar uma observação desse tipo. Mas se você quer mostrar uma série histórica do não tem certo? Então, é um pouco subjetiva essa análise de quando que você tem que considerar o histograma e quando que você não tem que considerar. Ok? Bom, eu queria que vocês fizessem aí, junto comigo aqui, mas eu vou dar um tempinho para vocês irem fazendo na frente, tá? Eu queria que vocês fizessem o box plot desse conjunto de dados que está aqui. Ó. Isso aqui é um gráfico, tá? Que não está muito bom. Isso aqui não é uma densidade, isso aqui não é um histograma. Isso aqui é um gráfico com frequências relativas. O que quer dizer isso? A área dessa figura não é 1, certo? Porque eu estou com frequências relativas no eixo Y, tá? Se eu tivesse aqui com densidade no eixo Y, seria a área 1. E só com um gráfico desse tipo aqui, ó, vocês vão depois da aula, vocês vão calcular média, moda e variância. Tá? Eu não vou fazer isso aqui agora, mas a gente vai fazer aqui agora a mediana, o primeiro quartil, o terceiro quartil, e vamos fazer um box plot. Ok? O que tem aqui? Isso aqui são dados das idades em anos com uma casa decimal de crianças subnutridas em uma área de baixa renda de uma cidade. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui são frequências relativas, então esse eixo X aqui está representando as idades. Tá? Então está em anos. Né? Isso aqui é de 2 a 4 anos, mas eles mediram podendo assumir valores do tipo 2,5, 2,6, 2,4. Tá, eles usaram uma casa decimal. Então, as idades estão indo de 2 até 12 anos. As idades dessas crianças aqui. Tá? E são crianças subnutridas, né? Em uma área de baixa renda. E a gente quer ter uma noção dessas idades, das crianças que estão passando por esse problema, e a gente quer fazer um box plot.
tá? Você não tem os dados originais, você só tem os dados agrupados, certo? Então, a gente precisa encontrar as medidas de posição, que são primeiro quartil, mediano e terceiro quartil, tá? Para dados agrupados. E a gente precisa também, depois, para fazer o boxplot, dar uma olhada na menor observação e na maior. Olha o que está dito aqui, ó. Considerando que o número de observações é 256, você tem 256 observações, que x1 é igual a 2,3. Esse x1 aqui está entre parênteses. Então, o que quer dizer isso? Isso aqui é uma estatística de ordem. Isso aqui é a menor observação. Então, a criança mais jovem dessa base de dados tem 2,3 anos. E a criança mais velha dessa base aqui tem 12 anos, certo? É isso que está dito nesse conjunto de dados aqui, tá? E aí está pedindo para você esboçar e interpretar o boxplot. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é achar a mediana, primeiro quartil e terceiro quartil. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar no quadro a fórmula que você tem que fazer, tá? Porque vai ser um primeiro exercício que a gente vai fazer de calcular essas medidas para dados num gráfico, tá? E depois eu vou deixar isso aqui para vocês calcularem. Então, se vocês tiverem um papel aí para anotar, porque eu vou deixar projetada essa tela aqui, antes de fazer a conta, tá? O que você vai fazer? Vamos para o quadro. Vamos colocar aqui. A nossa fórmula para achar um quantil para dados agrupados é a seguinte. O quantil de ordem P, certo? Nada mais é do que P menos a frequência acumulada, então está maiúsculo, mas é uma frequência relativa acumulada da classe anterior aonde está o quantil, dividido pela frequência absoluta, por isso que o F está minúsculo. Então, a frequência é onde está o quantil. Então, deixa eu botar aqui. Vamos botar assim. A frequência. Peraí, aquele Rzinho não ficou bom aqui. É a frequência. Peraí, calma, acho que eu falei algo errado aqui, né? Não falei errado, não. Na verdade é o seguinte: esse daqui é acumulada, tá? Frequência relativa acumulada. Esse aqui não é a frequência absoluta, acho que eu falei absoluta, né? Não é a frequência absoluta. É também frequência relativa, tem um Rzinho aqui. Mas o que eu estava querendo dizer com esse F minúsculo aqui não é que ela é absoluta, é que ela não é acumulada. É a frequência simples, a frequência observada, certo? Então, aqui em cima é frequência relativa acumulada e aqui embaixo é frequência relativa, não acumulada. Aqui em cima é da classe anterior a onde está o quantil. Essa daqui é justamente da classe onde está o quantil. E você vai multiplicar isso pela amplitude da classe aonde está o quantil e vai somar com o limite inferior da classe aonde está o quantil. Essa é a fórmula que você usa sempre para achar quantis para dados agrupados, tá? Então, anota aí num papel, alguma coisa, dá um print na tela aí, só porque eu vou usar ela em seguida, mas eu vou deixar para vocês o slide para vocês olharem, tá? Então, por exemplo, para achar o primeiro quantil. O primeiro quantil é o quantil de quantos por cento? Quem é o P aqui? Para achar o primeiro quantil. Quem é esse P? Quem é o P? Para achar o primeiro quartil. Quem sabe? Muito bem, João Pedro. 0,25. Tá? Se você quiser a mediana é o quantil de 50%. Então, é só substituir esse P aqui, ó, por 0,5. E para achar o terceiro quartil, é só substituir esse P aqui por 0,75. Ok? Então, agora, sabendo isso, vamos lá para o gráfico.
Com esse gráfico aqui, vocês têm tudo o que vocês precisam, tá? Para preencher aquela fórmula ali 3 vezes. Para o primeiro, para o segundo e para o terceiro quartil. Então, tentem fazer aí. Vamos todo mundo fazer primeiro o primeiro quartil. E quem for achando, escreve lá no chat, tá? Para a gente poder comparar. Porque eu também não tenho aqui o gabarito, mas a gente vai fazer juntos depois, tá? Achar o primeiro quartil. Onde que você vai encontrar frequência relativa aqui? Onde é que estão as frequências relativas? São exatamente as alturas desse gráfico. Certo? Como é que você encontra frequência relativa acumulada? É só ir somando elas, né? É só você somar essas alturas aqui. Onde é que está a amplitude da classe, aquele H? Quem é a amplitude da classe aqui? Todas as classes aqui têm a mesma amplitude. Qual é a amplitude das classes aqui? 2. Vocês estão vendo? Aqui está indo de 2 a 4. Então, a amplitude aqui, a largura, é 2. Essa classe também é 2. Aqui também é 2, também é 2, também é 2. E quem são os limites inferiores das classes aqui? 2, 4, 6, 8 e 10. Então, os limites inferiores vão ser um desses valores aí, dependendo do quartil que você estiver calculando. Estão entendendo? No chat, se alguém falou alguma coisa, não. Então, eu vou aguardar alguém escrever aí o primeiro quartil. Tá? Façam a conta e me digam quanto que dá o primeiro quartil. Se 2 pessoas chegarem aí no mesmo valor, a gente faz aqui no quadro e vamos para a mediana. Tudo bem? Ó, alguém chegou no 4.8. Alguém concluiu que o primeiro quartil é 4.8. Vamos ver se alguém consegue chegar nessa expressão, nesse mesmo número. Tá? Se outra pessoa chegar, a gente começa a montar juntos. Se você já fez o 4.8, tá? Não sei se está certo, né? Mas vamos descobrir. Alguém chegou em 5.6. 5.6 é o primeiro quartil ou a mediana? Bruno, 5.6 você achou como primeiro quartil ou como mediana? Primeiro quartil, tá? Então nós temos 2 números ali que não estão batendo, tá? Um dos 2 está errado ou os 2 estão errados, né? Agora a Gabriela chegou em 4.8, então já temos uma crença aqui um pouco maior de que o primeiro quartil pode ser 4.8. Bom, como está dando dúvida, eu vou montar com vocês e a gente vai ver o que acontece, tá? Não, tudo bem. Fica tranquilo. Vamos lá. Primeiro quartil. Vamos colocar os números naquela fórmula lá, tá? Então, deixa eu colocar aqui para cima um pouquinho. Vamos colocar os valores. O quartil de 0,25 vai ser 0,25 menos. Vamos descobrir onde ele está. Tá? Espera aí, aqui. Tá. Vamos descobrir onde que ele está. Na primeira classe, eu tenho 15% das observações. Certo? Então, o primeiro quartil
somando com as 15 anteriores, né? Então, essas duas classes aqui, ou seja, de 2 a 4 e de 4 a 6, elas já têm 40% das observações. Então, com certeza, o primeiro quartil está entre 4 e 6, porque eu sabia que ele era maior do que 4 e sei que é menor, porque até o 4 eu tenho 15% e até o 6 eu tenho 40%. Então, eu já sei que essa é a classe aonde está o primeiro quartil, entre 4 e 6. Então, vamos lá. Frequência relativa acumulada da classe anterior a essa. A classe anterior a essa é essa primeira aqui. Quanto tem de frequência relativa acumulada até essa classe? É a própria frequência relativa acumulada da classe, 0,15. Então, aqui vai ser 0,15. Dividido. Frequência relativa acumulada da classe aonde está o quartil. A gente já tinha concluído que ele estava nessa classe aqui. Então, a frequência relativa dessa classe aqui não é acumulada, é a dessa classe, é 0,25. Então, isso aqui vai ser 0,25 vezes amplitude da classe onde está o primeiro quartil. Todas as classes têm amplitude 2. E depois eu tenho que ainda somar com o limite inferior da classe onde está o quantil que eu estou interessado. Eu sei que ele está nessa classe aqui. O limite inferior dessa classe é 4. Então, aqui é 4. Essa é a conta. O número vai dar 4 mais isso daqui, tá? E aí, dá 4,8 isso aqui. O que tinha feito foi o Bruno, 5,6. Algum dos seus números você colocou diferente desses que eu coloquei aqui, para explicar a diferença? Tinha alguma coisa errada no seu para preencher aqui, ou foi erro de conta, né? Foi na hora de fazer a conta que deu diferente? Ou você não descobriu ainda o que você fez de diferente dos demais? Tudo bem? Você não descobriu? Ah, ok, tá legal. Então, isso aqui com certeza dá 4,8, tá? Agora, vamos fazer a mesma coisa para os demais. Quantil de 50 e o quantil de 0,75. Vou colocar aqui. Façam os dois. Como já teve um pessoal que acertou do 4,8, eu já expliquei como é que é, façam os outros dois. Quem não fez, tá? Eu peço que, por favor, faça. Porque parece simples, mas quando chega na prova, tá? Vocês acabam errando. E existem alguns erros bem comuns aqui que acontecem, tá? Que é essa coisa de confundir a classe e confundir também frequência relativa com frequência relativa acumulada. Então, faça, tá? Não deixa para fazer a primeira vez na vida na prova, tá? Então, por favor, além das listas que eu estou passando para vocês, estou dando a oportunidade de você errar em sala de aula, tá? É melhor do que errar na prova. Ok? Quem chegar Oi, diga. Então é para fazer o de 75, 50 e o que mais? Não, por enquanto só. E colocar ali para mim quanto que deu o segundo quartil e o terceiro quartil, que é a mediana, né, e o terceiro quartil. Quem finalizar, escreve lá, tá? É só seguir o mesmo raciocínio que eu usei agora, só que pensando numa outra proporção, não 0,25. Você vai pensar em 0,5 e depois você vai fazer com 0,75. Ok? E façam a conta, porque às vezes, né, há uma tendência de vocês a errarem mais a mediana e o terceiro quartil do que o primeiro, tá? E eu explico por quê. Justamente por misturar o conceito de frequência relativa com frequência relativa acumulada.
E aí, muitas vezes, vocês vão acertar o primeiro quartil e errar os outros, tá? Por aplicar errado na fórmula. Por desatenção. Não é que seja complexo, isso aqui não é difícil, tá? Difícil é cálculo, isso aqui não é difícil. Cálculo 1 que vocês estão fazendo é muito mais difícil que isso aqui. Mas tem que ter atenção, tá? Para não errar bobeira, ok? Acontece. Não tem nenhum problema também se você errar, não se sintam pressionados. Mas só quero dizer que não tem uma grande dificuldade, é uma questão só de prestar atenção no que você está fazendo. Lá em cálculo, você tem uma dificuldade mesmo de compreender o que está acontecendo, né? Aqui não. Aqui a dificuldade maior é de não errar algumas coisas que eu vou avisar sempre na sala de aula, tá? Vamos ver lá. Já estão chegando lá em mediana 7 e terceiro quartil 9. Já teve pelo menos 3 respostas iguais, né? Então, eu vou acreditar fortemente nesses números, tá? 7 e 9. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer o do terceiro quartil e vou acreditar no da mediana. Se alguém não conseguir chegar, me pergunta que eu ajudo, tá? Então, vamos aqui para o quadro. Vocês estão chegando em mediana 7. E o terceiro quartil, vocês estão chegando em 9. Vamos fazer o terceiro quartil. Vamos fazer o raciocínio dele para não errar, tá? Onde está o terceiro quartil? O terceiro quartil é aquele valor que separa 75% menores das 25% maiores observações. Então, vamos pensar aqui, né? Até a primeira classe, eu tenho 15% das observações. Até a segunda classe, eu tenho 40% das observações. Até a terceira classe, eu tenho 60% das observações. Estou somando aqui, né? 15 com 25, com 20, eu tenho 60. Quando chega nessa daqui, vem mais 30. Ou seja, eu tenho 90% das observações até o número 10. E tenho 60% até o número 8. Então, o 75 está nessa classe aqui, ó, na penúltima. Tá? É a minha classe onde está o terceiro quartil. Então, vamos fazer aqui o cálculo. Vai ser 0,75 menos. O que vai vir ali, né? Frequência relativa acumulada até a classe anterior à classe onde está o quantil. Se ele está nessa classe aqui, eu quero a frequência relativa acumulada dessa classe aqui. Ó. Essa classe aqui tem até ela acumulada, né, de forma acumulativa, 60% das observações, porque é a soma desse com esse com esse. Então, eu tenho 60%. Então, aqui vai ser 0,6. Ok? Depois eu preciso colocar que nessa classe aqui, qual é a frequência relativa da classe onde ele está. Essa classe aqui tem 30% das observações, tem uma frequência relativa de 0,3. Então, aqui embaixo vai ser 0,3. E isso vezes a amplitude, que é 2 para todo mundo, mais o limite inferior dessa classe. A classe que ele está é essa, tem limite inferior 8. Então, você já sabe que o número tem que ser maior do que 8, né? Não pode ser menor do que 8, senão dá ruim, certo? E aí, quando você faz essa conta aqui, né, vai ficar 0,75 menos 0,6, é exatamente 0,15. 0,15 dividido por 0,30 é 50%, é 0,5. Vezes 2, né, 50% de 2 é 1. 1 mais 8, 9. Então, isso aqui dá 9. Ok? Então, agora que vocês acabaram aqui, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer a distância interquartílica. O que é distância interquartílica? É o terceiro quartil menos o primeiro quartil, que foi 4,8, certo? Q3 menos Q1. Então, isso aqui dá 4,2. Certo? Essa foi a distância
ou a amplitude interpartílica. Para poder fazer o nosso box plot vai precisar, certo? Agora façam, tentem lembrar, vamos olhar aqui de novo no nosso gráfico aqui, né? Como é que é a nossa formulazinha lá? Calculem os limites superiores e inferiores, tá? Limite inferior e limite superior do box plot. Limite superior, Q3 mais 1 vez e meia a distância interpartílica. E o Q1, desculpa, o limite inferior, Q1 menos 1 vez e meia a amplitude interpartílica. Vamos fazer isso. Vocês vão me dizendo aí quanto é que dá. O limite inferior, tá? O limite inferior vai ser o máximo entre a menor observação e aquela continha que está ali. Q1 menos 1,5 dq. E o limite superior vai ser o mínimo entre a maior observação, que nesse caso são 256 que a gente tem, está dito no problema, e esse limite superior aqui, que é o terceiro quartil mais 1 vez e meia a amplitude interpartílica. Então, façam para mim isso aqui, para eu saber quem é o limite. Aliás, quem é essa continha aqui primeiro? Me digam quem é essa conta aqui e essa daqui. Coloquem lá no chat para mim, tá? O Q1 é 4,8. O Q3 é 9. E a amplitude interquartílica é 4,2. Quanto dá esse número aqui e esse número aqui? E me digam lá no chat. Se alguém já fez, não, vou esperar. Tá? Alguém faz para mim aí quem é esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui. Essa expressão que está com máxima e mínima, ela não está escrita nos slides, tá? Ela está escrita com palavras, e eu coloquei aqui matematicamente, tá? De forma a resumir o que está dito em forma de texto lá nos slides. Ok? Mas alguém me diz aí quanto que dá esses dois números aqui. É só calcular 1 vez e meia essa amplitude interpartílica e somar e subtrair aqui, né? Você subtrai do Q1 e aqui você soma em relação ao Q3. Me digam aí quanto que dá. Limite inferior, menos 1,5 e limite superior, 15,3. Mais alguém fez? Menos 1,5. O limite inferior com certeza vai dar negativo. Aparentemente está certo. Tá? Olhando aqui de cabeça, parece estar certo. Mais alguém fez? Tá. Tá. 2 pessoas chegaram no mesmo valor. Então, beleza. O que significa isso? Vocês acabaram de fazer essa conta e estão chegando nisso aqui. Ó. Aqui é, né, o limite inferior e o limite superior. Então, o inferior é o máximo entre duas observações, e aqui é o mínimo entre duas. Quem eram esses números? A menor observação era 2,3 e a maior era 12. Então, a menor era 2,3 e a maior era 12. Certo? Esses são dados do problema. Eu estou substituindo isso aqui, ó. X1 e X256. Esse limite aqui, alguém chegou em menos 1,5. Não tem problema nenhum dar negativo, faz parte. E o outro chegaram em 15,3. Muito bem.
Tá, várias pessoas chegaram na mesma resposta, então com certeza está certo. 15,3. Então, o que está acontecendo aqui? Quando você for fazer o seu box plot, tá? Você calculou o limite inferior de menos 1,5. Tem sentido? O que está dito aqui é o seguinte, ó. Vou fazer aqui um negócio e vou apagar, tá? Você vai construir o seu box plot. As observações estão indo só até 12, certo? Quando você tiver a sua caixinha aqui dentro, você vai ter que fazer para cima e para baixo esses eixos verticais aqui, né? Só que o que acontece? Quando você calculou o limite para baixo, está dando menos 1,5. Mas a menor observação está, por exemplo, aqui. O que significa isso? Significa que só deveria vir até aqui. Não tem por que a perna de baixo ir até o menos 1,5. Por outro lado, em cima, o que está dando? Em cima, está dizendo que o limite superior é 15,3. Mas a maior observação é 12. Então, você não vai até o 15,3. Você vai só até aqui, ó. Você vai cortar aqui, ó. Então, o seu box plot vai ser essa caixa aqui que eu estou fazendo agora mais grossinha. E esse limite inferior aqui e esse superior que você calculou, você vai ignorar eles, certo? Por que você vai ignorar? Então, vem para cá. É justamente isso aqui. Quem é a maior das duas? Menos 1,5 ou 2,3? É o 2,3. Então, o box plot vai acabar no 2,3. E aqui, quem é a menor das duas? 12 ou o que você calculou? 12. Então, você vai até aqui. Se por acaso, vamos imaginar aqui, tivesse uma criança é ótimo, né? Se tivesse um adolescente, mas com 17 anos, tá? Com 16 anos, vamos botar 16 para ficar mais fácil. Imagina que tem aqui um adolescente com 16 anos subnutrido. O 16 é maior que 15,3. Então, o que ia acontecer com o seu box plot se tivesse uma criança com idade de 16? O que ia acontecer aqui, ó, é que não ia mais ser desse jeito que eu acabei de fazer. Você ia manter o limite superior aqui, no 15,3, e você iria plotar aqui uma bolinha, um asterisco, que seria essa criança, esse adolescente com 16 anos. Essa linha vertical aqui iria até o 15,3. Entenderam? O de baixo nunca ia alcançar, né? Porque deu negativo. Como aqui deu negativo, é impossível. Não tem como uma pessoa ter idade negativa. Então, eu já sabia de cara aqui nos blocos, porque a variável não pode ser negativa. Mas se fosse uma variável que pode assumir valores negativos, você precisa olhar. Você precisa ver se aqui não é negativo. Todo mundo entendeu? Então, vamos fazer o box plot. Agora, eu vou fazer um na mão aqui, tá? O que importa é a escala geral da coisa, tá? Mas você vai ter uma escala, né? Espera só um pouquinho. Deixa eu voltar. Tá? Esse eixo aqui de baixo não tem interpretação, tá? E eu vou colocar aqui, se aqui é 4, aqui pode ser 8, e aqui pode ser 12. São 3 pontos aqui de referência para mim. E agora é só fazer o meu box plot. Vou dar um zoom aqui um pouquinho para enxergar melhor. Mas, basicamente, eu tenho mediana. A mediana foi 7, né? Então, se a mediana foi 7, então isso aqui na metade é o 6, aqui é o 7, ela está mais ou menos aqui assim. Certo? Onde está o primeiro quartil? Ele é 4,8. Então, se aqui é 4, aqui é 6, então 5 tem que estar mais ou menos aqui assim. E quem é o meu terceiro quartil? O terceiro quartil deu 9. Então, se ali é o 8, né? Aqui é o 10, o 9 está mais ou menos aqui assim. Então, eu fiz a minha caixinha aqui, certo? Esse cara aqui é 4,8, esse cara aqui é o 7,
e esse cara aqui é o 9, certo? Aqui estão 50% das crianças, ok? Aproximadamente. E o limite superior? Como nos dois casos, tanto para cima quanto para baixo, eu cortei na menor e na maior observação, então o superior cortou aonde? Exatamente no 12. E o inferior cortou exatamente no 2,3, que é mais ou menos aqui. Então, você tem isso aqui. Foi exatamente isso aqui que a gente chegou. Como eu fiz mais ou menos numa escala, né, você não precisa colocar aqui todos os valores, mas tem que manter uma escala. Se aqui é o 4, aqui tem que ser o 8, aqui tem que ser o 12. Mantenha a escala, por favor. Tá? Então, o que acontece aqui? Parece ter uma simetria muito forte. Não parece, né? O nosso limite superior é um pouquinho mais, essa cauda é um pouquinho maior do que essa daqui. Parece ter uma leve, muito leve assimetria positiva. Muito leve. Tá? Nada que eu teria que calcular o coeficiente para ter uma noção. Não parece ter. Que mais? Tem valores aqui atípicos, valores extremos, outliers? Parece ter? Não. Ninguém ultrapassou o limite superior e o limite inferior calculados. Então, não tem nenhuma bolinha, nenhum asterisco, nada aqui. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Como é que é o box plot? E ele bate mais ou menos com esse comportamento aqui, tá? Tem por causa dessa barra aqui, né? Um pouco mais alta, acaba ficando um pouquinho mais pesado para a direita do que para a esquerda, tá? Mas é uma distribuição que é difícil de você dizer que tem uma simetria positiva, tá? É suave, porque essa barra aqui é mais alta do que essa e essa é mais alta do que essa. Então, quase que se compensa, mas é um pouquinho assimétrica à direita. Todo mundo entendeu? Tudo certo, pessoal? Entenderam o box plot? Por que ele é útil? Então tá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu quero confirmar com vocês a data da nossa prova, porque eu quero marcar um teste adicional com vocês, valendo um e-mail, tá? Então, deixa eu só confirmar aqui na introdução qual foi o dia que eu marquei. Tá aqui, ó. 19 de novembro é a nossa prova, tá? Então, o que acontece? É 19 de novembro a nossa prova. A gente vai ter o conteúdo dessa prova aqui, ó, tá? É a matéria até o que a gente acabou de ver hoje. Essa aqui do dia 19. Todo mundo entendeu? Dia 19 de novembro, a gente vai ter uma prova que vai ser a matéria desde o começo do curso, lá quando a gente falou de experimento, estudo observacional, o que é a população, o que é a moda, desde aquele começo, tá? O que era tratamento, o que era bloco, aquelas coisas todas. Depois, média, moda, mediana, gráficos, variância, quantis. Toda essa parte vai cair nessa data aqui de 19/11, certo? Só que o que acontece? Eu vou fazer, como é muita coisa, tá? E ainda falta um pedaço, eu vou colocar 85% da nota da primeira vai aqui. Os 15% restantes são com a matéria que eu vou dar agora e que eu devo terminar semana que vem, eu acredito, tá? Acredito que em 3 aulas, mais ou menos, a gente deve ver isso tudo. Então, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu trocar aqui. E deixa eu pegar aqui o calendário. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu parar de aula 5. Deixa eu dar uma. Tá. Aqui, ó. Então, dia 19 é a nossa prova.
eu queria marcar com vocês, deixa eu ver aqui, pode ser no dia 26, tá? Dia 26, eu vou deixar marcado, a gente vai ter um teste valendo 15%, que é a parte restante dessa primeira vaia aqui, vai ficar nesse dia 26, como se eu estivesse dividindo, para não ficar tudo para o mesmo dia. Ok? 85% aqui e 15% no dia 26. Anotaram isso? Então, dia 26 de novembro eu vou dar um teste. Esse teste aqui, tá? Não se preocupem, ele vai ter um tempinho para vocês entregarem, tá? Depois eu vou dar detalhes sobre isso, tá? Mas eu geralmente não vou fazer algo que você é obrigado a fazer exatamente na hora da aula, tá? É individual, exatamente isso, mas para evitar problemas de conexão, alguma coisa que aconteça, eu dou uma margem para isso, tá? Não se preocupem tanto com isso. Depois a gente fala mais detalhes. Mas anotem aí, dia 26, 15% da nota, e dia 19, 85%. E esses 15% do dia 26 aqui vão tratar de um conteúdo que a gente vai começar a ver exatamente agora, tá? Que está aqui, tá? É essa aula 6, ou seja, tudo que está nesse aula 6, nesse slide de aula 6, é o que vai cair nesse teste do dia 26. É o arquivo aula 6. E do aula 1 até o aula, contando ainda o de gráficos, é o que vai cair nos outros 85% que está no dia 18. Tá claro? Professor, Oi. você vai botar no Moodle? Vai ser tudo pelo Moodle. Ah, tá. Tô perguntando mais porque aparece lá no calendário. É mais fácil de me programar. Mais fácil de lembrar, né, no caso. Tá. Não, assim, eu vou, obviamente, na aula eu vou falando, né, quando se aproximar, mas o dia da prova vai estar lá no Google. Quando você entrar, vai aparecer para você lá um link que você vai clicar e vai dizer lá o que é para fazer. Vai estar dentro do Moodle, tá? Alguém perguntou, vai ser durante o tempo da aula? Então, é justamente isso que eu falei, eu vou dar uma margem, tá? Porque, às vezes, tem gente que não tem uma certa privacidade, tem problemas, enfim, a gente vai tratar disso. Eu vou dar um prazo de 24 horas para fazer, tá? Mas o que acontece é o seguinte, eu vou querer que vocês façam isso num intervalo de 2 horas. Então, assim, a prova vai ter 2 horas de duração, mas você não é obrigado a fazer na hora da aula. Você pode fazer à noite, você pode fazer em algum outro momento. Eu vou pedir só que você me escreva e justifique isso com antecedência. Mas eu vou dar mais detalhes disso em outras aulas ainda, tá? Porque ainda falta até o dia 26, temos aula ainda. Ok? Fica tranquilo com relação a isso. Beleza? Tudo bem? Então, vamos falar de curvas de densidade. Eu vou dar uma introdução, tá, no quadro e depois eu vou passando os slides com vocês. Então, vamos para cá. Todo mundo aí me ouvindo? Então, já assimilaram o golpe aí de que vai ter 2 avaliações na primeira vai? É bom isso, tá? Porque senão é muita coisa para um dia só. Tá? Então, vamos lá. Basicamente é o seguinte. Quando você tem um histograma, vamos imaginar que seu histograma deu assim. Exatamente assim, certo? Um histograma, a gente sabe que a área dele é igual a 1. Ou seja, se você pegar essas barrinhas aqui e somar a área delas, a área tem que dar 1. A gente já sabe isso, certo? A questão é a seguinte, será que não daria para você enxergar aqui alguma função matemática que você está aprendendo lá em cálculo que poderia explicar mais ou menos o comportamento desse histograma? Será que essa reta aqui, ó,
não estaria explicando bem esses meus dados? Será? Se isso fosse verdade, seria a mesma coisa que você ter isso aqui, ó. Isso aqui é o seu histograma. E essa função que está ali teria uma equação, que seria y igual a ax mais b. Ou a mais bx, você que sabe. Mas é uma reta, certo? Uma reta aqui com inclinação negativa, né? Esse a aqui seria negativo, com certeza. Certo? Ou então, você poderia ter o seguinte. Você poderia ter um histograma que fosse exatamente assim. Imagine um histograma que fosse quase que uma linha. Imagine um histograma dando assim. Imaginaram? Esse é seu histograma. Aí você pensa assim, poxa, isso aqui é quase uma reta. Isso é quase uma reta. Será que se eu fizesse uma análise estaria no mesmo? Será que todas as contas que eu poderia fazer aqui não bateriam com as contas que eu obtenho aqui? E essa daqui, como é uma reta, seria uma equação do tipo y igual a b. Certo? Uma constante. Não depende de x. Seria uma reta aqui. Tá? E, claro, casos mais complexos. Casos em que você tenha coisas assim. Certo? E aí alguém poderia dizer, poxa, dá para imaginar aqui uma função que passa aqui em cima. A pergunta é, quem é essa f de x? Certo? E o que acontece? Não sei se vocês estão lembrados, mas vocês precisavam estar. Por que a gente faz um histograma com densidades ao invés de fazer com frequências? A gente faz um histograma com densidades para que ele tenha área 1. Quando ele tem área 1, o que acontece? Eu sei, por exemplo, que essa barrinha aqui, ó, certo? Essa barrinha aqui, a área dela, a área é igual à frequência relativa da classe, que vai daqui até aqui. Todo mundo entendeu isso? Quando você tem um histograma com densidades, tá? Cada areazinha de qualquer pedacinho que você pegar aqui dentro representa a área, tá? A área aqui representa a frequência relativa da classe. Então, se eu quisesse saber assim, qual é a proporção de observações que são superiores a esse ponto aqui, ó. Se eu quisesse saber isso, o que eu teria que fazer? Tá, eu quero a área superior a esse ponto aqui. Então, eu teria que pegar toda essa área aqui. Essa área aqui, em preto, me daria a proporção de observações que são maiores do que esse número aqui. Certo? Essa área em vermelho me dá a proporção de observações que está entre esse número aqui e esse número aqui. E se eu pegar daqui do começo até o final, a área total é a proporção de observações que vão daqui até aqui. Como ele tem área 1, dá 100%. Certo? Então, eu poderia fazer as mesmas contas calculando áreas aqui. Poderia ser mais simples. Tá? Então, por exemplo, aqui, né? Se eu quisesse saber a área qual é a proporção de observações, o que eu ia fazer? Eu ia fazer essa área, mais essa área, mais essa área. Certo? Mas se eu fizer isso
com essa função aqui, ó, é a mesma coisa que eu pegar esse ponto ali, eu fazer aqui, e eu calcular a área desse triângulo aqui. A área desse triângulo aqui é uma aproximação da área desses 3 retângulos aqui. Todo mundo entendeu isso? E essas áreas me dão as frequências relativas, certo? Então, a grande questão é, quando a gente vai trabalhar com conjunto de dados, eu preciso manter o histograma ou eu posso substituir os dados por uma função matemática que pareça o meu histograma? Essa é a pergunta. E aí, essa função matemática que parece o histograma, ela recebe um nome. E o nome que ela recebe é curva de densidade. Ok? Esse da normal aqui vai ser um caso particular, mas se chama curva de densidade, é essa função que eu coloco em cima do histograma. Ok? Eu vi que o João Vitor falou uma constante, eu já sei do que ele estava falando, eu não vi na hora, mas é isso mesmo. Se vocês conseguirem entender a ideia de para que serve uma curva de densidade, eu nem expliquei ainda o que é, mas só com a intuição que eu botei ali, quero que vocês entendam que ela é uma função matemática que vai servir para aproximar o comportamento do seu histograma, do seu conjunto de dados. E aí, depois que você tem a sua densidade, que é essa curva aqui, que pode ser essa reta, né? Pode ser nesse último que eu botei aqui, né? Você encontrou uma expressão matemática. Ela pode ser uma expressão complexa, não importa. Mas você pode usar ela e jogar esse histograma fora, ficar só com ela. Ela vai dar todas as informações que você precisa, tá? Essa curva de densidade, a gente chama lá em probabilidade de modelo probabilístico. É ele que vai dar para a gente as frequências relativas, que lá em probabilidade você vai interpretá-las como probabilidades. Frequências relativas, né? Elas não deixam de ser probabilidades. É o que você vai ter mais para frente no curso, tá? Tudo bem? Então, agora vamos ver isso de forma organizada e num slide arrumadinho, tá? Então, aqui, né? Suponha que o tamanho dos parafusos, é aquele exemplo que eu acho que eu tinha mostrado. O tamanho dos parafusos produzidos por uma fábrica se distribua com média 5 e desvio padrão de 0,1 centímetros. E a gente pega uma amostra de 100 mil parafusos e faz um histograma. E deu isso aqui. Vocês estão vendo que o histograma está bonitinho, bem simétrico, né? E tem uma linha plotada aqui. Essa linha que está plotada aqui, ó, é exatamente uma função matemática, tá? Que poderia ser uma daquelas funções que você está aprendendo lá em cálculo 1, que você pode estar aprendendo lá em tópicos de matemática, tá? É uma função que tem esse comportamento de sino aqui. Ela poderia explicar muito bem essa distribuição de dados que eu tenho aqui, tá? Então, o que a gente vê? O histograma é aproximadamente simétrico. Ambas as caudas se afastam suavemente de um pico central único. Não existem grandes lacunas ou valores extremos óbvios, né? Aqui, ó, não tem nada que eu diga que tem alguém extremo, né? E a curva suave que foi traçada em cima dá uma boa imagem do padrão geral dos dados. É isso que é importante. Essa curva aqui praticamente bate com o meu histograma. Se não tivesse o histograma, só com a curva eu saberia bem como é que é a cara do histograma, tá? Então, vamos lá. O que é a curva de densidade? É uma descrição idealizada do padrão global de uma distribuição, a qual suaviza as irregularidades apresentadas pelos dados efetivos. Então, aquele exemplo da reta aqui, né? Ou seja, aqui, essas alturas das barrinhas não são exatamente iguais. Tem pequenas variações. Algumas são mais altas, algumas são mais baixas. Mas uma reta aqui, ó, poderia suavizar isso. Mostrar
mostrar o padrão global. Você olha para cá e fala, pô, isso aqui é praticamente uma reta. Então, uma reta explica bem, certo? Então, esse dito aqui, ó, é uma descrição idealizada do padrão global da distribuição, suavizando as irregularidades apresentadas pelos dados. Só que essa curva ela tem alguns requisitos. Quais são os requisitos dessa curva? Ela tem que sempre estar sobre o eixo horizontal, ou seja, você não pode ter uma função que vá para valores negativos. É isso que está dito aqui. Ela não pode ser negativa. Então, se eu fosse colocar aqui, tá? Você não pode ter uma densidade que faça assim, ó. Não, certo? Uma curva de densidade. Ela não pode, por quê? Porque está invadindo aqui os valores negativos, certo? Então, isso daqui não pode e isso daqui não pode. Ela teria que estar acima do eixo aqui, acima do zero, certo? Então, é o que está dito aqui nessa primeira observação aqui. E a segunda coisa, a área dessa figura também tem que ser 1. Por que isso? Se ela é uma descrição idealizada do histograma e o histograma tem área 1, então a área embaixo dessa função, né, essa área aqui, ó, tem que ser igual a 1. Essa área desse triângulo grandão aqui tem que ser igual a 1, certo? E a área dessa em vermelhinha aqui, né, a área embaixo dessa vermelha, tem que ser 1 também. Tá claro? Para poder bater com o histograma. Então, o que acontece? A partir da definição de uma curva que se ajustou aos dados, a gente pode encontrar a proporção de observações que estão dentro de um determinado intervalo de valores. Como que vai fazer isso? Fazendo a área. Por quê? Porque a área que você tem embaixo da curva, entre qualquer intervalo, sempre vai representar a proporção de observações que se enquadram naquele intervalo. Tá? Então, voltando aqui, foi aquela hora, né, que eu disse isso aqui. Se você tem algo assim, e aqui é o 10, e aqui é o 13, se fosse isso, tá? Não está na escala, mas se fosse isso aqui, e alguém perguntasse para você qual é a proporção de observações entre 10 e 13, com valores entre 10 e 13, o que você ia fazer? Você ia simplesmente, né, imaginar aqui e calcular a área que tem aqui dentro. Certo? Agora, como é que você vai calcular essa área? Não é tão simples. Se essa área for um retângulo ou um triângulo, você sabe calcular bem fácil. Todo mundo aqui deve lembrar do ensino médio, do ensino fundamental, como é que calcula a área de um quadrado, de um retângulo e de um triângulo, né? A de um quadrado é o lado ao quadrado. A de um retângulo é um lado vezes o outro, ou seja, base vezes altura, enfim. E se você tem um triângulo, é só fazer base vezes altura sobre 2. Então, com essas 3, você vai conseguir já fazer várias áreas. Mas isso aqui, essa figura resultante aqui dentro, ela é um retângulo, ou um triângulo, ou um quadrado? Não. Como que você encontra a área aqui embaixo? Só tem uma maneira de fazer isso. E isso você vai aprender em cálculo 1, certo? Agora você deve estar aprendendo limite aí em cálculo 1. Quando passar limite, você vai aprender derivada. Depois da derivada, você vai aprender integral. Então, o que é integral? A integral nada mais é do que a área embaixo da curva. Então, quando você conseguir fazer a área embaixo da curva, você vai conseguir ter as frequências relativas, tá? Claro que nessa disciplina de introdução à estatística, vocês não fizeram ainda cálculo 1, vocês estão fazendo. Eu não posso cobrar de vocês integral. Então, vocês vão trabalhar aqui comigo com densidades que são desse tipo assim, ó. Densidades assim, certo? Vocês vão calcular proporções
em densidades que sejam assim, por exemplo. Algo desse tipo, de forma que você consiga dividir isso daqui em triângulos, retângulos, certo? Só com essas divisões aqui, você consegue calcular basicamente qualquer área aqui dentro, tá? Só percebendo que tudo que está aqui pode ser visto como triângulo. Então, se eu pedisse para você aqui, né, encontre a proporção de observações que estão entre este número aqui e este número aqui, por exemplo. Você vai ter que calcular a área dessa figura aqui. E aí você vai dividir ela em vários retângulos e triângulos, certo? Basicamente isso. Você vai fazer a soma da área dessas figuras. Ok? É isso que vai ser. Então, você vai calcular essas áreas aqui, né? Só lembrar. Agora eu já avacalhei a figura, mas enfim, essa é a ideia. Sem precisar fazer uma integral, que você não aprendeu ainda. Entenderam a ideia? Por isso que se estuda cálculo, tá? Para aprender a achar a área da curva. Já tinha dito isso para vocês em alguma aula, né? Acho que eu tinha falado. Suponha que estamos analisando as durações das consultas em uma clínica geriátrica. Então, aqui, ó. Duração das consultas em uma clínica geriátrica. Você tem um histograma. O que tá dito aqui para a gente? Que as consultas que levaram entre 20 e 40 minutos, a gente teve uma densidade de 0,012. Ok? Então, qual é a proporção de consultas que durou entre 20 e 40 minutos? É a área desse retângulo aqui. Quem é a área desse retângulo? É 20 vezes 0,012. Ok? Ou seja, se isso daqui vezes 10 dá 12, dá 12%, então isso aqui é 24% das observações estão nesse intervalo de 20 a 40. Todo mundo entendeu isso que eu falei? Entre 20 e 40, a área deu 0,24. Isso significa que a frequência relativa é 0,24. Então, 24% das consultas levaram entre 20 e 40 minutos. Entre 40 e 60 minutos foi 26%. Entre 60 e 80 foi 28%. E entre 80 e 100 minutos foram mais 24%. Todo mundo entendeu isso? Tudo bem? Tá tranquilo, pessoal? Alguém escreveu alguma coisa? Entendido. Além do João Pedro, mais alguém entendeu? Então tá bom. A amostra de tamanho 2, né? Mas tá legal. Então vamos lá. Se eu perguntasse para vocês aqui, qual é a proporção de consultas que levou mais de 70 minutos? Façam aí de cabeça. Qual é a proporção de consultas que levou mais de 70 minutos? Quando pede a proporção, pede a área, aquela outra conta que fazia, quantil. Vamos lá. Se eu pedisse um quantil, eu te daria uma proporção. Para pedir um quantil, eu tenho que falar assim, me encontra o quantil de 70%. Eu quero saber qual é o valor, né, o tempo de duração da consulta que acumula 70% das observações. Eu nem sei o número que eu falei. Eu falei quantil de 70%? Vamos pensar. Se eu pedisse o quantil de 70%, seria o valor da consulta, ou seja, a duração da consulta,
que separa as 70% mais curtas das 30% mais longas. Eu daria para você uma proporção e pediria para você uma duração de consulta. Agora é o contrário, não estou pedindo para você um quantio. Eu estou dizendo o seguinte, qual é a proporção de consulta? Eu quero a proporção, eu quero o P. Eu não quero o QP, eu quero o P, certo? Ou seja, os 70 minutos. Qual é a proporção de consultas que levaram mais de 70 minutos? Ou, né, você poderia pensar, qual é a proporção de consultas que você teve com um tempo menor do que 70 minutos? Tá? Se você sabe uma, você sabe a outra. Tá? Ok, obrigado. Então, é um ponto aqui. Qual é a proporção de observações maiores do que 70? Alguém sabe aí me dizer? Quem souber, escreve aí no chat. 38, né? 3 pessoas colocaram, tá? Cuidado, Carlos, tá? É 38%. Ou 0,38%. Tá? 30%, a Gabriela botou 0,38%. Qual foi a conta que eles fizeram? Se o 70 está aqui, é bem na metade, entre 60 e 80. Então, eu quero o quê? Quando alguém me pede uma proporção, lembrem, proporção é a mesma coisa que frequência relativa para um conjunto de dados. A pessoa está pedindo para você qual é a frequência relativa de 70 em diante. Então, você vai pegar dos 70 em diante, ou seja, daqui para a direita, e vai calcular a área da figura resultante, certo? Só que a figura resultante vai ser o quê? Vai ser um retângulo aqui, com base igual a 10 e altura igual a 0,014, mais um retângulo que tem base 20 e altura 0,012. Esse retângulo último, ele tem uma área, base vezes a altura, de 0,24. Ou seja, 24% das observações estão entre 80 e 100. E aqui, entre 70 e 80, se você fizer base, que é 10, vezes a altura, tá? Por que é 10 aqui? Porque é entre os 70 e 80 que eu quero só, tá? Então, a base é 10 e a altura é 0,014. Então, a área da metade desse retângulo aqui vai ser 0,14, ou seja, 14%. O que significa isso, então? Acima de 70, eu tenho uma figura com área de 14% e uma figura com área de 24%. Então, 24% das observações mais 14% das observações dá 38% das observações. Então, 38% das consultas tiveram uma duração acima de 70 minutos. Entenderam? Você pode fazer isso com qualquer intervalo aqui. Ó. Isso vem daqui. Ó. A área sob a curva, em qualquer intervalo de 2 valores, sempre dá a proporção. Só que aqui não tem a curva ainda. Ela ainda está quebrada, né? Porque é o histograma. Mas a área embaixo dele dá 1, porque eu estou usando densidade no eixo Y. Tá? Todo mundo entendeu? Lembrem também disso aqui, né? Não esqueçam disso, tá? Por favor. Que é isso aqui, né? Quem é a densidade? A densidade é igual à frequência relativa dividido pela amplitude da classe. Consequentemente, a frequência relativa ela é a amplitude, que é a base, vezes a altura, que é a densidade. Por isso que o histograma, a gente sabe que as áreas dão as frequências relativas, porque a área nada mais é do que a base, né? Isso aqui é a base do histograma, e isso aqui é a altura. Base vezes altura é a área de um retângulo, certo?
Ok? Então, voltando, foi o que a gente fez aqui. Então, para a gente finalizar, eu vou fazer o seguinte. Vou mostrar assim, ó. Com esse histograma, aqui tem um outro exemplo. Eu posso calcular, por exemplo, qual é a proporção de consultas que duram até 40 minutos. Tá? Então, se você olhar aqui, qual é a proporção de consultas que duram até 40 minutos? 24%, porque a base vezes a altura dá 0,24, então 24%, certo? Agora imagina se a gente colocar uma densidade aqui. Qual seria a curva lá de cálculo de tópicos de matemática ou do ensino médio que você colocaria aqui para tentar explicar o comportamento geral desse histograma? O que você ia botar aqui? Você ia botar uma parábola? Você ia botar uma reta? Você ia botar... Que tipo de coisa você ia botar aqui para ser uma densidade? O que vocês acham? Alguém tem alguma sugestão? Não? Uma reta. Muito bem, Carlos. Uma reta. Não. Cuidado. F de x igual a x é uma reta que sobe, é a reta que ia subindo. Tá? Começando no zero e subindo. A reta f de x igual a x. Não é essa. Seria f de x igual a uma constante. Uma reta aqui que fosse uma constante aqui. Ó. Uma reta paralela ao eixo x. Algo mais ou menos como... Espera que eu fiz em algum caso aqui. Como isso aqui, ó, vocês concordam? Que seria alguma coisa mais ou menos assim? Y ou f de x igual a uma constante. Se fizesse f de x igual a x, dava uma reta subindo aqui. Tá? Não é. Tudo bem? Isso. Muito bem. Aí várias pessoas colocaram. A pergunta é, qual seria a altura que você colocaria? Se você quisesse colocar um valor para esse B aqui, eu vou agora ajudar vocês aqui, vocês vão me responder essa pergunta. Vamos lá. Nossas consultas estão variando de 20 até 100. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, de 20 a 100. A gente quer botar uma coisa assim. Todo mundo concorda comigo? Que a gente vai colocar uma retinha do tipo f de x igual a k. K pertencente aos reais. É uma constante, é um número. Todo mundo entendeu aqui? Aqui é o k. Certo? Tudo bem? Bem com vocês? Tá, ninguém respondeu, eu vou assumir que tá. Pergunta que eu faço para vocês. Quem é o K que você colocaria? Vamos ver se alguém pega a ideia. Quem é o K que eu colocaria? Por que 0,013? Com base em que nisso aí? Média das densidades? Vamos pensar. Vamos voltar aqui nos slides. Olha só. Olha o que está dito aqui, no item 2. Essa curva tem que ter uma área embaixo dela igual a quanto? Igual a 1. Certo? A área tem que ser igual a 1. Se a área tem que ser igual a 1, eu estou dizendo que a área aqui dentro é 1, certo? Então, quem é o K?
Não é a média das densidades, tá? Sei que você tinha escrito antes, mas quem é o K para a área ficar igual a 1? Requisito para responder isso: saber a área de um retângulo. Quem é o K? Vamos lá. Da onde veio o raciocínio? Ah, agora sim alguém escreveu ali. Tá? Todo mundo dá uma olhada ali no chat, o que o Luiz Felipe escreveu. 1 sobre 80. Agora o Paulo Pladena também colocou. 1 sobre 80. Tá? Alguém já tinha colocado o número, né? Mas pensem comigo aqui. Se você colocasse aqui exatamente 1 sobre 8. Todo mundo consegue ver que ia ficar uma figura com área igual a 1? Porque quem é a base desse retângulo? 80. Vai do 20 ao 100, 80. A altura, se fosse 1 sobre 80, a área daria exatamente 1. Porque base vezes altura dá 1. Então, esse seria f de x igual a 1 sobre, que é igual a 0,0125. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Tá claro? Isso, é de 20 a 100. Algumas pessoas fizeram 1 sobre 100, né, que eu percebi, tá? Mas a gente está aproximando, na verdade, essa figura aqui, ó, vai de 20 a 100. Então, o que acontece? A gente teria exatamente essa linha vermelha ali, ó, tá? Se você assumir que essa linha vermelha é uma boa representação do seu histograma e você aprende a fazer isso, como é que você aprende isso fazendo inferência estatística? Você vai aprender isso lá no curso de inferência, lá no 4º período da faculdade, tá? Você vai aprender a fazer testes estatísticos para você saber se isso aqui está bom, certo? Lá no 4º, 5º período você vai saber fazer isso. Por enquanto você não sabe, mas esse aqui é um bom candidato. Se você usasse a linha vermelha, que nada mais é do que aquela reta igual a f de x igual a 0,0125, tá? Se você fizesse isso, você poderia calcular, deixa eu voltar aqui, que não está calculado, né? Quanto que daria essa mesma resposta aqui, ó? Qual é a proporção de consultas que duram até 40, usando agora a curva de densidade? Qual é a proporção? Usando a curva de densidade, qual é a proporção de consultas que duram até 40 minutos? Escrevam aí no chat. O valor verdadeiro a gente sabe. A gente tinha feito aqui, né? Peraí. A gente tinha feito aqui. A área até o 40 era 0,24, ou seja, 24% das observações. Mas e aqui, usando a densidade? Qual é a proporção de observações que eu tenho de consultas que duram até 40 minutos? Carlos colocou 25%, o Rogério também colocou 0,25%. Qual foi a conta que eles fizeram, que a Letícia agora fez também? É pegar a área que eu tenho embaixo dessa linha vermelha, do 20 até o 40. Então, é só fazer base, que é 20, vezes a altura. Quem é a altura? É 1 sobre 80, que é 0,0125. Se você fizer isso vezes 20, dá exatamente 0,25. Então, a proporção se transforma em 25%, e não mais 24%. Certo? Aí alguém vai dizer, pô, mas mudou. Sim, mas mudou pouco. Certo?
em certas situações, é mais interessante guardar a linha vermelha do que guardar esses dados. Certo? Se amanhã alguém pergunta para você, você é um médico e você tem esses dados do seu consultório aqui. Qual é a proporção de consulta? Ou seja, qual é a chance de uma consulta amanhã durar mais de 1 hora? Você tem 2 opções. Você pode calcular a área desses 2 retângulos aqui, ou usar essa linha vermelha aqui. Ó. Usa a linha vermelha. Vai ficar 40 vezes 0,125. Então, qual é a proporção de consultas que dura mais de 1 hora? 50%. Aproximadamente 50%. Certo? Porque você está usando a curva de densidade para fazer previsão. Certo? Essa curva de densidade aqui é um modelo matemático que serve para explicar o comportamento dos nossos dados. Certo? E é o modelo matemático mais simples possível, que é uma reta, que é uma constante. Né? É uma reta onde você tem, é como se você dissesse assim, meu modelo é f de x igual a ax mais b, onde o a é 0. E aí isso aqui é simplesmente b. É o modelo mais simples possível que você poderia fazer. Mas isso é um modelo. Isso é um modelo que faz previsão, inclusive. Então, de uma maneira bem simples, usar essa reta aqui já é uma maneira inicial de se fazer previsões. Ok? Usando estatística. Todo mundo entendeu o que foi feito aqui? Acho que aqui não tem... Aqui já vou falar de outras coisas, tá? Mas o básico de curva de densidade que vocês têm que saber é isso, tá? É saber o que está no quadro que eu coloquei aqui até esse slide, certo? Tudo que vem daqui para frente agora é sobre a distribuição normal, que a gente vai focar bastante nela, tá? Que é o assunto do teste. Então, o teste envolve essa parte aqui de curva de densidade e isso aqui é o pré-requisito para entender a normal, a distribuição normal.